Vamos então continuar os nossos estudos de Vi. O último, lembra que a gente falou sobre a navegação? E aí, já está praticando HJKL, né, ao invés dos setinhas do teclado aí? Espero que você esteja já familiarizado com esses comandos que eu estou editando aqui. Hoje eu quero falar com você sobre. Vamos falar um pouquinho aqui sobre buffers e colocar janelas. Buffers e janelas. Buffer fica difícil de traduzir para o português. Mas o que é isso? Buffers e janelas. Vamos começar com a definição. Buffers, buffer é o seu arquivo, ou melhor, conteúdo de seu arquivo na memória. O Windows, aí eu vou colocar aqui janela, é a visualização de um buffer na tela. Partindo desse princípio aqui, dessas definições, nós podemos começar. Isso, vou deixar ele aqui maior, é mais fácil da gente enxergar. Isso que nós estamos enxergando aqui, nessa visão, é uma janela no Vim. Ele entra, a princípio, com uma janela, e essa janela está mostrando um conteúdo, né? Que está aqui nesse texto de um arquivo. Esse conteúdo está carregado na memória. Então, ele está em um buffer, em um espaço de memória específico aqui dentro do Vim. E esse buffer está sendo exibido nessa janela, que é a janela 1, a única janela que está visível. Mas como você pode ver, por exemplo, quando você começa a editar os comandos, ele troca, né? Tipo, agora eu estou visualizando, né, outro buffer que está com a listagem dos meus arquivos, que também estão em memória, que representa o conteúdo do meu diretório. Isso aqui também é um buffer, que não tem nome, aqui embaixo, não tem nome. E aí ele tem dizendo que está read only, né, somente leitura. Cliquei no arquivo aqui. Aqui, assim, o PIN, ele funciona com mouse também, tá? Tipo, no caso do Windows, né, você está no ambiente gráfico, ele aceita os comandos do mouse, a gente pode depois configurar para que ele não faça isso, mas não, ele ajuda. Então, por isso eu cliquei e ele acabou indo para o arquivo, né? Como se eu tivesse pressionado Enter. Então, o que acontece? Eu estou em uma janela, a janela principal, e eu fico trocando. Ora eu estou no buffer, depois novo arquivo, eu estou visualizando outro buffer. Cada vez que eu abro um arquivo, ou crio um arquivo, e começo a editar nele, ele abre um buffer, um espaço na memória, reservado da memória para ele. Quando eu edito, eu preciso salvar ou descartar, por exemplo, esses conteúdos. Mas eu posso ficar o tempo todo trocando de buffer, é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu quero visualizar esse terceiro arquivo aqui agora. Não, eu quero visualizar o diretório. Então, ele está aqui, né? Eu consigo visualizar esse conteúdo. Então, isso são buffers sendo exibido na minha janela. Então, o foco aqui não é esgotar as possibilidades, mas nós podemos fazer muitas coisas com o entendimento de buffers e janelas, né? Então, por exemplo, existe um outro comando que você vai aprender aqui, buffers, você dá o Enter, ele mostra para você os buffers que estão abertos. Então, eu abri o conteúdo do arquivo, do diretório, perdão, é o buffer 1. Eu abri os arquivos, 4 arquivos, né? Navegação, buffers, novo arquivo e tal. Então, tá aqui os números desses buffers, ele vai tentando ordenar, mas você abre, fecha, ele vai reciclando esses números aí. E ele vai dizendo, né, o que você tem, por exemplo,
em que linha, né, você está. Então, do jeito que está aqui, se eu der um Enter, ele volta, né? Então, sempre que eu quiser dar uma espiadinha, buffers, eu consigo enxergar. Aí, por exemplo, aqui quando eu buffers, né? Eu estou, por exemplo, visualizando o buffer atual aqui, ó, na janela do conteúdo do diretório NVim First. Mas eu tenho esse aqui, navegação teclado, né? Então, é esse arquivo aqui, ó, navegação teclado. Então, como funciona? Eu vou até ele e dou um Enter. Pronto, agora eu estou visualizando o conteúdo do navegação teclado. Buffers, olha lá, eu estou visualizando ele. Se eu quero mudar para esse daqui, eu posso, por exemplo, editar o diretório atual, vai mostrar ele, buffers. Eu dou uma espiadinha neles aqui. Mas eu também posso usar, né? Depois a gente vai aprender a usar atalhos, tá? Tô focando aqui no comando para que você possa ir meio que ligando os nomes, né, do comando. Aí depois você liga o nome do comando aos atalhos e no dia a dia você vai usar os atalhos. A gente vai falar um pouquinho de janela e quando for nas janelas a gente vai usar mais os atalhos e lá na frente eu acredito que a gente vai tentar consolidar tudo em atalhos. Ah, legal, então aqui, por exemplo, eu posso clicar em arquivo, como você pode ver, né? Navegação teclado, eu posso clicar, dar um Enter aqui e mover para esse buffer, visualizar esse buffer, ou buffers, eu posso ver, olha, navegação teclado é o buffer 3, né? De número 3, o identificador 3. Então eu posso digitar outro comando que ao invés de ser buffers, que mostra os buffers, só buffer, e aí eu coloco aqui o número do buffer que eu quero visualizar. Então buffer 3 é o navegação teclado. Então se eu der um enter neste comando, pronto, ele muda para o meu buffer 3. Então, de acordo com o que você vai abrindo seus arquivos, eles estão ali na memória. E você pode sempre dar uma espiadinha e eu vou para o terceiro arquivo, buffer. Terceiro arquivo, que na verdade é o buffer identificador 7. Então, olha que legal. Buffers, buffer 5. Então, isso são buffers. Buffer é o conteúdo de seu arquivo na memória. Então, quando você abriu buffers, 4 arquivos mais o diretório, então são 5 buffers. Aqui eu tenho 5 buffers disponíveis para mim. E eu posso ficar na minha janela navegando entre esses vários buffers como eu quiser. Então, vamos lá aqui completar alguma coisa. Buffer. O comando buffers lista os buffers abertos. O comando buffer n, a gente vai aprender que esse n é o número do buffer. Exibe o buffer de número, vamos lá, identificador n na janela atual. Olha que legal. Então, sobre buffers, né, a gente já aprendeu que o buffer é o conteúdo de um arquivo na memória e eu tenho alguns comandos. Buffers, lista os buffers disponíveis que eu tenho aberto e o buffer n, ou seja, vamos pegar aqui o buffer 6. Traz esse buffer ou exibe o conteúdo desse buffer na minha janela atual, para que eu possa editá-lo. Então, isso são buffers no Vim e você deve se acostumar com eles, né? Quando você estiver editando, por exemplo, um buffer, do jeito que está aqui, por exemplo, eu vou sair, né? Eu sempre estou editando e salvando, então tudo funciona muito lindo. Mas, por exemplo, eu vou abrir aqui lá o modus Vim, eu vou, sei lá, esperar aqui, eu vou editar aqui o mas eu não vou salvar.
buffers. Olha lá, eu tenho o buffer de número 3, 1 e 3, né? Sendo que o 3 é esse arquivo que eu estou aqui. Então, buffer 1 tá lá, buffer 3 tá aqui. Você vê que eu editei o arquivo, mas eu não salvei ele, né? Buffer 1. Então, se eu mudo para o buffer 1, tranquilo, ele mostra para mim na tela. Só que ele não salvou esse arquivo, ele está com ele em memória, só que eu não salvei. Então, se eu tentar sair, olha que eu não alterei esse buffer aqui. Eu alterei outro buffer que eu nem estou vendo aqui agora. Então, eu vou tentar sair. Aí ele fala para mim, opa, você tem um arquivo ou um buffer, né? Por isso que ele mostra aqui, ó, um buffer que não foi gravado desde a última vez que você alterou ele. Ele te dá o nome do buffer, modus.v.txt. Então, eu consigo ver que esse buffer ele não está salvo. Então, ou eu vou sair e cancelar, né? Vou cancelar esse arquivo aqui. Eu acabei de adicionar o conteúdo que eu não quero salvar, ou eu devo salvar, né? Buffers. Qual é o nome dele? modusvim.txt. Olha só que legal. Eu estou aqui na tela com esse arquivo modusvim, que eu editei ele. Vamos supor que eu fiz uma bagunça nele, né? E eu nem sei mais o que foi que eu fiz. Eu quero recomeçar, né? Então eu poderia só sair, descartar e sair. Ou eu posso pedir, né, para editar eles novamente, trazer o conteúdo dele de novo para a memória, ou seja, descartar o conteúdo que eu tenho dele na memória, modus vim, e zerar ele, né? Tipo, acaba que eu zerei e foi tudo, né? Não é nem isso que eu quero, não. Eu posso manipular de uma maneira melhor os meus arquivos aqui em memória com essa ideia de buffer, né? Eu vou reiniciar aqui para ficar mais prático o exemplo. Vamos lá. Aqui, buffers zerado, né? Tipo, eu só tenho esse aqui aberto. Aí eu vou lá, abro um arquivo, volto para minha lista, abro os arquivos, volto para minha lista, abro mais um arquivo. Legal. Agora, eu tenho vários arquivos ali, né? E como a gente já viu, eu vou pular para o arquivo aqui, buffer de número 3, modus vim. Aí, eu vim aqui, altero, vou alterar até mesmo apagando essas linhas completas aqui. Vamos supor que era isso que eu queria fazer. Legal. Só que eu não salvei, eu não vou salvar. Aí o que acontece? Se eu tentar sair, ele fala, opa, tem um buffer aqui que não foi salvo. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Ou eu salvo, ou eu descarto, como eu acabei de fazer, né? Para sair. Mas uma outra alternativa que eu tenho é, olha, eu alterei esse conteúdo desse arquivo aqui, esse buffer dele, que está em memória, e eu fiz uma bagunça, eu nem lembro mais o que eu estava fazendo. Eu quero fazer o seguinte, eu não quero fechar para ter que abrir de novo, porque eu tenho toda a minha lista, né, de buffers, os outros arquivos ali estão ok, tá tudo certo, mas esse daqui, que eu fiz uma bagunça, eu quero recomeçar. Então eu posso simplesmente recarregar ele de novo, tá? Ou às vezes você está editando aqui e você foi lá em outro programa e você alterou ele, tá? Você estava ali no Git, estava editando e tal, e aí você baixou e tem alterações dele e você quer trazer o conteúdo que foi salvo no arquivo através de outro programa, outra sessão, e atualizar ele aqui na tela. Ou simplesmente porque você estava editando e, cara, não era isso que eu queria, vou começar de novo. Então você pode simplesmente edit com exclamação ou só o E com exclamação. Ele vai recarregar o conteúdo desse arquivo aqui de novo. Ele já sabe qual é o arquivo, né? E pronto, ele trouxe de novo o conteúdo que você tinha perdido, tinha bagunçado, né? Então, ok.
Outra forma e aí o nome do arquivo, né? Modus bin, quero trazer desse arquivo, só que com a exclamação aqui, entende? Edit forçado, você traz o conteúdo dele aqui para a sua tela. E aí, como agora eu trouxe o conteúdo dele, está atualizado, o que está na memória, o que está no arquivo, tá ok. Eu não vou ter problema ao fechar. Então, galera, buffers e janela. Esse é o primeiro ponto. Buffer é o conteúdo de seu arquivo na memória. Janela é a visualização de um buffer na tela, tá? Nós temos o comando buffers, acho que aqui até para ficar legal, o comando, a gente bota esses dois pontos aqui para deixar claro que é um comando. Olha eu salvando aqui com write ou simplesmente W. O comando buffer lista os buffers em aberto, buffers, e o comando buffer n, o número do buffer. Aqui eu tenho 3 e 1, eu estou visualizando 3. Então, buffer n, sendo que n aqui é o número do buffer, né? Ele exibe o buffer de identificador n na janela atual. Aqui fica a mesma coisa. Buffer set, que não existe. Ops, não existe esse buffer. Buffer 1. Buffer 3. Isso são buffers. Janela é a visualização. No outro vídeo, a gente fala um pouquinho mais sobre janela. Espero que você tenha entendido o que é um buffer no Vim e que você comece a praticar, né? Abre o buffer, navega entre os buffers, liste os buffers, salva o buffer, recarrega o buffer. Então vamos aproveitar para colocar aqui, ó, o comando edit. Recarrega conteúdo de um buffer do arquivo. Lembrando que nesse caso aqui, variações seria o e seria o edit nome arquivo ou nome arquivo. Lembrando que aqui nós estamos falando de buffers que você, né, criou e salvou em disco ou que você abriu primeiramente a partir do disco e alterou ele, né? Então esse comando edit recarrega o conteúdo. Aí eu vou deixar, fica mais explícito o nome do comando. É isso, tá? Pratica, treina um pouquinho sobre buffers e se torne hoje um pouco mais especializado no Vim, beleza? Espero que você tenha gostado. A gente continua aí no próximo vídeo.